A importância da igreja na sociedade é o tema do nosso novo vídeo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre igreja. Convido vocês a assistir depois lá com mais tempo. Amados irmãos, estamos passando por uma época de pandemia. Acredito e sei que é correto usar máscara, também higienizar as mãos com álcool, também manter um distanciamento, tomar algumas medidas restritivas. Eu estou de pleno acordo com isso, pois os profissionais de saúde estão nos aconselhando a fazer isso, e é o certo. E também orarmos ao nosso Deus. Amados irmãos, sei e acredito que todo profissional que tem seu estabelecimento tem a sua importância, um cabeleireiro, um barbeiro, um posto de combustível, uma farmácia, também uma clínica de estética, um fisioterapeuta, uma padaria, uma venda, uma mercearia, um mercadinho, um supermercado, um armazém, isto é, todo profissional, todo estabelecimento, sei que não falei todos aqui, me perdoe as demais pessoas que têm seus estabelecimentos profissionais da área, então eu passaria aqui muito tempo, mas acredito e creio e apoio que todo profissional tem a sua importância, todo estabelecimento, seja qual for o ramo, tem a sua importância, pois as pessoas estão ali exercendo as suas funções, trazendo um suplemento para o que precisamos, seja qual for a demanda. Também acredito que a igreja é essencial. A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Deus vivo. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Irmãos, há um levante do inferno para querer fechar a igreja, calar a boca do povo de Deus. Isto vimos nas falsas religiões e nas seitas que se levantam contra a poderosa palavra de Deus e contra a igreja, que são os representantes do reino de Deus aqui na terra. Se você não tem uma religião, ou se você não crer, é um direito seu, você tem um livre-arbítrio, mas a igreja, se você for estudar a história da igreja, você vai ver o quanto a igreja sofreu para chegar aqui. Sofreu morte, sofreu perseguições, sofreu levantes do inferno, mas prevaleceu porque foi edificada pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo testemunho dos apóstolos, dos profetas que vieram pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para alguns partidos políticos, não posso dizer todos que eu não sou aqui um egoísta, um soberbo, eles acham que a igreja não tem a sua importância. Há quase 25 anos atrás, um casal chamado a irmã Severina e o irmão José Luiz, a qual chamamos carinhosamente de irmã Nininha e irmão Zusa, me convidou e convidou minha mãe para irmos para a igreja. A semente do evangelho foi plantada em nossos corações e houve uma mudança. E através de mim e da minha mãe, muitos familiares nossos também se renderam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos a orar, passamos a interceder. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que eram prostitutas, mulheres que se deitavam com vários homens, homens que se deitavam com várias mulheres, não se contentavam em ter a sua esposa ou esposo. Quantos jovens eu conheço que eram drogados em várias drogas, usavam, eram viciados. Hoje sentem nojo daquilo que eles usaram. Conheço pessoas que viviam nas festas, numa vida libertina, numa vida obscena, praticando atos terríveis. E hoje Deus libertou, deu um esposo, deu uma esposa, deu um novo nome, deu dignidade. Hoje estão servindo a Deus, não se prostituem, não tem mais vícios. Sabemos que quem liberta é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a igreja tem a sua importância na sociedade. Imagine um mundo sem a igreja. Repito, não sou um fanático religioso. Repito, não sou um louco ludibriado ou que levei alguma lavagem cerebral. Pela palavra de Deus que eu leio e estudo, pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que trabalhou na minha vida, que me fez um novo homem, que me fez uma nova criatura, conforme está escrito que quem está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. E as pessoas, muitos acham ruim isto.
Não quer ver esses familiares na igreja. Parece que preferem ver eles no prostíbulo, se prostituindo, adorando a outros deuses, ou cultuando e adorando a pessoas. Não faça isso, agradeça a Deus quando vê um filho, filha, sobrinho, neto, seja lá quem for, numa igreja adorando a Deus. A igreja, ela tem a sua importância, mas para muitos, alguns estabelecimentos são, outros não. Então quer dizer que só um posto de combustível é essencial? Quer dizer que só uma farmácia é essencial? Quer dizer que só um hospital é essencial? Lógico que são essenciais. Um supermercado é essencial. E as demais empresas? Uma autoescola não é essencial? Um cabeleireiro, uma manicure não é essencial? Lógico que são. Mas na cabeça de alguns políticos, de alguns partidos, não são. Isto é um absurdo. Temos que tomar, feito eu falei aqui na introdução do vídeo, no início, as medidas preventivas. Tá com algum sintoma? Fique em casa. Procure o médico, use a máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento. Isto é o correto. Mas querer fechar tudo, aí muitos vão pensar, o senhor tem algum partido político? Para você que não sabe, eu não voto. Eu não costumo votar. Eu oro para que Deus dê sabedoria a essas pessoas conforme me ensina a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum partido político. Para depois alguém pensar que o irmão tem alguma coisa a ver com política. Não. Não. Não ponham palavras na minha boca. Não tomem decisões precipitadas ou formem conceitos na minha pessoa se você não me conhece. Sei que também que a política tem a sua importância. Tem pessoas sérias lá também. Mas querem fechar a igreja. Mas as portas do inferno, ou seja, os adeptos de Satanás, que estão se levantando com fúria. Eu quero dizer para vocês que a igreja não é de pastor, a igreja não é de presbítero, diácono, evangelista, ou de padre, ou de papa, ou de arcebispo, não. Esses são homens e também são mulheres de Deus que atuam na igreja, na obra, na hierarquia da igreja, que fazem as suas funções designadas por Deus e pela sua liderança. A igreja é de Deus, foi edificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão mexendo com fogo. E diz a Bíblia que Deus é um fogo consumidor. E Deus é um justo juiz. Então, igreja de Deus, vamos nos unir a orações. As igrejas não podem estar fechadas, elas são úteis. As igrejas são úteis. Sei também, antes que alguém fale aqui, o senhor vive de igreja, não. Eu vivo do meu trabalho, juntamente com a minha esposa. Não dependo de igreja, glória a Deus. E nem só conta que depende, pois a Bíblia diz, também tem aqui um vídeo no canal, que recebeu o salário, os ministros, né, o pastor da igreja. Isso é bíblico, vai ler a Bíblia que você sabe. Tem pessoas que não lêem a Bíblia, não lê, vai por Maria, vai com as outras, feito piolho, desculpa a expressão, vai pela cabeça dos outros, lê a palavra de Deus. Veja o vídeo que eu tenho aqui no canal, que você vai ver se é bíblico ou não é. Então veja bem, existem igrejas que não são simplesmente igrejas, são pessoas que se intitulam pastores e querem ganhar dinheiro à custa dos fiéis. Existe isso também, como toda profissão tem as pessoas que não desempenham suas funções ou querem tirar algum proveito das pessoas. Mas digo a você, a igreja na sua essência foi fundada por Cristo, conforme lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 16, que eu vou ler novamente, versículo 18. Porque eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela tem a sua importância. Feito, eu falei, vai estudar a história da igreja, que você vai ver o que foi que a igreja fez. E até se você olhar aí no seu bairro, na sua cidade, no seu país, você vai ver. Eu tenho certeza que você conhece alguém que era alcoólatra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que era um prostituto ou uma prostituta. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem algum problema. Eu conheço pessoas que eram cegas e enxergam. Pessoas que eram surdas e estão ouvindo. Eu conheço pessoas que eram muda, não falava e hoje fala. Eu conheço pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. E você vem me dizer que a igreja não tem sua importância? Que é isso, rapaz? Não empreste a tua boca para o diabo. Isso são pessoas que estão supostos anticristos, podemos dizer assim. Diga você, valorize as igrejas. Ore para que Deus venha capacitar os seus mentores aqui da terra, que são os padres, os papas, os bispos, os pastores, evangelistas, enfim. Toda religião tem a sua importância. Mas o mais importante que as igrejas fazem, além de ajudar as pessoas a levá-las aos céus,
é dar dignidade, é mostrar que as pessoas são capazes de mudar, pois Jesus Cristo acredita na mudança de todos nós. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Irei encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, dizendo uma coisa: a igreja é importante sim, a igreja é essencial sim. E se você também levanta essa bandeira, mediante que nos ensina a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não é porque eu estou pregando aqui não, é porque temos que levantar essa bandeira, porque somos representantes do reino de Deus. Eu não estou pregando aqui a denominação que eu faço parte, não estou pregando aqui outro tipo de religião, não. Estou pregando aqui a palavra de Deus. E essa missão não é só minha, essa missão é tua, essa missão é nossa. Você pode dizer um amém? Então me ajude nessa obra do evangelismo. Tenho usado as minhas redes sociais, tenho usado o YouTube aqui como canal de bênção para pregar a palavra do Senhor, tentando levar as pessoas a ter um compromisso com a palavra de Deus, um relacionamento melhor com Deus e com o próximo, e compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho com as pessoas. Amém, queridos irmãos? Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre. Te vejo no nosso próximo vídeo.